Irmãos, vamos avançar então, para a gente poder progredir aqui na vida cristã. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta de João, 1 João, capítulo de número 3. Primeira carta de João, escrita às igrejas da época. Vamos ler a partir do verso 11. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo de número 11. Todos abriram? 1 João 3, 11. Está escrito nessa versão, a Nova Almeida, que eu tenho o costume de usar. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejam como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã na tua presença. Louvamos ao Senhor pelas vidas aqui presentes, e que agora vão ouvir a tua palavra, a tua voz. Ajuda-nos nesta manhã a sermos enriquecidos pela tua vontade, pelo teu querer e pela tua mensagem posta diante de nós. O Senhor sabe o quanto distante eu estou de viver do que vai ser pregado aqui, Senhor, mas não estou aqui para pregar a minha própria vida, os meus exemplos ou a minha história. Nós estamos aqui para pregar a tua mensagem, aquilo que o Senhor mesmo deseja que nós vivamos. Eu sei, Senhor, que a tua palavra corta para quem fala, mas também para quem ouve, porque ela é reta e apta para nos corrigir. Traga a tua graça e a misericórdia no meio do teu povo, para que saímos daqui, Deus, inteiramente impactados por ela. Fala conosco apesar das limitações da minha vida. Nos leve aos pés de Cristo. Quebrante os nossos corações, que ao mesmo tempo o Senhor nos encoraje a servir ao Senhor e aos nossos irmãos. Livra-nos das palavras e das atitudes e do amor hipócrita. Fale conosco baseado na dependência e no poder do Espírito Santo, e assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, parte dessa oração eu escrevi ela. Eu comentando com um dos nossos irmãos, já tem um tempo, que a gente tem costume apenas de orar espontaneamente. A gente faz orações só espontâneas e a gente acha que só essas orações que são, ouvidas por Deus ou importantes, mas não é. Deus deixa registrado no livro dos Salmos orações. Deus deixa registrado orações feitas ao longo da Bíblia. Então nós temos que aprender também a orar aquelas orações que já foram escritas. Eu sei que é um costume só a gente orar de forma espontânea, mas biblicamente a oração do Pai Nosso, a oração talvez mais famosa, ela tem que ser recitada, ela tem que ser orada. E parte dessa oração eu resolvi escrever. Eu falei: Deus, hoje eu vou fazer uma oração que ela será lida. E eu li essa oração. E ao ler essa oração, eu quero que você pense nas palavras escritas. As palavras que são ditas, seja nos livros ou da nossa boca, ela tem se tornado muito facilmente quebrada. A gente não tem crido, é verdade. A gente não tem acreditado. E eu acho que porque a gente prega demais, fala termos muitas das vezes soltos ao vento, a gente passa a não acreditar. E quando a gente vai principalmente aconselhar casais, é muito difícil isso. Fala assim: eu não confio mais no meu marido, o que ele fala já não
já não creio. Ou o que a minha mulher diz, eu já não acredito, porque ela fala e não vive isso, ou não pratica, ou não muda. Então, talvez por causa dos seres humanos, a gente também traz descrédito à palavra de Deus. E o amor, que essa ênfase que João dá aqui, talvez é um desses descréditos que tem acontecido hoje. Talvez a gente não tenha acreditado no amor de Deus, porque o seu pai não foi um bom pai, então você não vê Deus como a figura de um pai. Você não crê no amor do próximo, porque as pessoas querem engolir umas às outras, nessa competitividade maluca e frenética. A gente não crê no amor de filhos, porque eles não correspondem, não crê no amor do cônjuge, porque não corresponde. Então o amor está meio em baixa, mesmo sendo uma palavra tão dita, né? Por isso que eu falo, cuidado quando a gente começa a falar demais, que a gente não cai em descrédito com as pregações ou com a palavra. E o amor é a marca que a gente precisa mais deixar nesse mundo. Essa é a marca sua. Se você não vai deixar uma marca como a Mercedes-Benz, como Steve Jobs da Apple, como o Windows, né, do nosso companheiro lá e querido, e não tão querido tanto, né, o nosso dono lá da marca do Windows, nossa, fugiu o nome dele, do Bill Gates. Ou se você não tem uma outra marca para deixar esportivamente, como Ayrton Senna, enfim, esses grandes esportistas, que marca você pretende deixar? A marca que a Bíblia fala que todo crente deve deixar é o amor. E esse amor, irmãos, na verdade, é aquilo que você precisa compreender. No final da sua vida, você tem que deixar essa marca para aqueles que vão ficar. Jesus falou o seguinte em João, não precisa abrir agora no Evangelho, capítulo 13, a partir do verso 33, ele diz o seguinte: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também digo agora a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Nessa passagem, Jesus está indo embora, está meio que se despedindo. Ele fala que eu estou deixando isso para vocês, e a marca que vocês vão ser conhecidos é do amor. Independente então da época, da localidade, de todos os tempos, até que Jesus volte, essa é a verdadeira característica do cristão: amar. E a questão que a gente talvez não acredita nessas palavras é porque, irmãos, a maneira como a gente tem tratado as palavras no sentido de pensamento positivo, ou daquele mantra, né, de ficar repetitivo, de pensamento, né, positivista, a gente tem descredibilizado as palavras, e a Bíblia como autoridade final é a verdade. E se a gente crê nisso, irmãos, e ela tem autoridade, ela não só tem que ser crida, mas ela tem que ser vivida. Esse é o maior desafio da gente. Por que você está aqui domingo me ouvindo? Porque você precisa sair daqui crendo e vivendo. Não teria outra finalidade da gente pregar a palavra se não fosse para você ouvir, acreditar e viver. Porque se você não acredita no que está sendo falado, é sério, não venha mais na igreja. Não venha no próximo domingo, não venha nunca mais se você não crê. E se você não vive, você está sendo um hipócrita, fariseu, enganando você mesmo. O contexto aqui é interessante, que João, irmãos, apesar de não se identificar em hora nenhuma como autor da carta, ele é o autor dessa epístola por causa das evidências que a gente chama de internas da carta, o testemunho da igreja. João provavelmente escreve isso aqui, não para uma igreja específica, como Paulo vai lá e escreve para Corinto, para a igreja de Roma. João está escrevendo uma carta universal para todas as igrejas do primeiro século, do qual ele supervisionava. E João agora está combatendo essas pessoas que estão ensinando uma coisa e não estão vivenciando. Ele está combatendo aquilo que a gente chama da hipocrisia, né? Fala o que não vive. E como pastor e mestre, João está aqui, na verdade, desmentindo aqueles falsos mestres que estavam infectando a igreja com essas falsas palavras e ensinos. Portanto, diante dessa exposição, ele está exortando o seguinte: olha, o gnosticismo que vocês estão falando aí, essa questão do conhecimento, não é a marca verdadeira do qual identificará que você é alguém de Deus. Porque o que identifica talvez um sábio? Um sábio é aquele cara talvez que tem muito conhecimento. O que identifica talvez um professor doutor da UFG? É porque ele tem um diploma, né, de doutorado. Portanto, na verdade, o que vai identificar se você é crente é o amor, e não o gnosticismo do qual João estava combatendo.
E nesse verso 11, eu não vou fazer uma sequência assim, verso a verso, no sentido de sequenciada. Eu vou começar com o versículo 11, mas a gente vai alternar. Mas nesse verso 11, ele fala que a mensagem que a gente ouviu desde o princípio. E desde o princípio, João está combatendo aquilo que na verdade era algo, desde o princípio, um contraste entre o amor de Deus manifestado na criação do homem, na criação de todas as coisas, e um contraste do qual Satanás também estava presente. Eu sempre digo isso, Gênesis capítulo 1, verso 1, não é o princípio mais antigo da Bíblia. A gente tem outros exemplos de princípios mais antigos. Por exemplo, a queda de Satanás. A queda de Satanás, relatada em alguns textos da Bíblia, mostra que há um princípio anterior, ou seja, Satanás já experimenta a queda antes mesmo de Gênesis capítulo 1, verso 1. Outro exemplo, João capítulo 1, verso 1 também, já no Evangelho, mostrando que Jesus estava com Deus, era Deus e Ele era o próprio Verbo ali, juntamente com o Senhor. Portanto, então, esse contraste entre o que pertence a Deus e pertence ao diabo é desde o princípio, onde os filhos de Deus são marcados pelo amor e os filhos de Satanás é marcado pelo ódio e pela indiferença. Eu sei que quando a gente fala de amor, aliás, da falta de amor, a gente sempre pensa no ódio. Mas sabe uma coisa muito séria contrasta o amor? Indiferença. Sabe o que é indiferença? É o tanto faz. Tanto faz se o meu marido vai chegar 10 horas da noite ou 9 horas da manhã do dia seguinte. Tanto faz se ele vai dormir dentro de casa ou fora de casa. Tanto faz se o meu filho voltou da escola ou não. Tanto faz se o meu pai vai me ligar hoje ou amanhã. O tanto faz, a indiferença é um sinal tão sério quanto o ódio, contrastando esse amor. Mas nesse verso, João está dizendo que a gente deve amar uns aos outros. Mas o que é a definição afinal de amor? Há muitas definições de amor, que a gente vê aí fora. Por exemplo, as pessoas falam de fazer amor no sentido sexual, mas amor não se faz, amor não se gera, não se produz, não se fabrica. A definição de amor biblicamente está em João capítulo 4, verso 8, dizendo que Deus é amor. João no capítulo 4, verso 8, define o amor não como algo que eu estou fabricando, fazendo, produzindo, mas numa pessoa. Numa definição bíblica da pessoa de Deus, do seu caráter e atributos. Portanto, o amor está residido num ser, o ser de Deus. E as pessoas, na verdade, quando vão conceituar esse amor mundano, falando de sexo, ela na verdade manifesta não Deus, não a pessoa de Deus e seus atributos, mas centrado no próprio homem, no que ele pode fazer. Meu bem, vamos fazer amor? Quer dizer, os dois ali, estão produzindo, voltados para si mesmo, num ato do qual eles fazem. Mas amor, na verdade, é referido nessa pessoa de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tratando de uma força que impele alguém a fazer as coisas. Amor no Antigo Testamento, sabe o que estava ligado, irmãos? Atitudes práticas. Amor no Antigo Testamento não é uma forma mística, transcendente de pensar, como a gente vê hoje. Está vendo que o mundo contaminou a gente tanto? Quando a gente fala que o mundanismo entrou na igreja, a gente está falando disso aqui. O que é amor para você? Amor é só um sentimento? Amor é só o que você está sentindo no coração por alguém? Amor é só o que você te dá arrepio? Amor é fazer sexo? O que é amor para você? Está vendo que o mundanismo contamina a gente em vários aspectos? Mas no Antigo Testamento, quando falava-se de amor, principalmente para o próximo, não era essa forma mística de pensar, mas a atitude palpável de amar. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente fala muito da palavra ágape, mas alguns autores falam que não é ágape, mas agape. É uma bobeira, essa discussão do acento aqui da terminologia grega, mas ela expressa, na verdade, um compromisso. Isso é o mais sério. Se você falar ágape ou agape, não importa. O que importa é esse amor compromissal de Deus, relacional, de aliança de Deus com o homem. Toda vez que a palavra ágape ou agape é utilizado, ele é esse amor sacrificial, aliançoso, vamos assim dizer. Uma aliança que Deus fez com o homem. Então está falando de novo de compromisso, está falando de atitude. E eu acho que é o que falta muito na gente quando a gente fala de amor hoje, A gente fala de sentimentos e tal, mas a gente esquece que amor é compromisso, amor é atitude. Pastor, eu amo essa igreja, vamos dizer, mas você está aliançado, você está compromissado? Pastor, eu amo meu irmão, mas você está aliançado com ele, compromissado com ele? Então para nós a gente fala de amor, mas parece que não tem nada a ver
com compromisso. A gente fala de sentimentos, a gente fala de utopias, mas essa forma de compromisso, infelizmente, não é vista. Quando a gente fala, por exemplo, do marido amar a esposa, está falando principalmente de compromisso, de aliança. Por isso que quando John Piper fala que o que está acima de um casamento não é o amor, mas eu não digo que não é o amor, tá? Eu digo que é a aliança de compromisso, o compromisso. E esse amor, como uma ideia central de conteúdo da fé cristã, é Deus. Deus que não se trata de uma emoção, Deus que não é sentimento, Deus que é uma pessoa que se transformou num verbo, uma pessoa que se encarnou, uma pessoa que se materializou, uma pessoa que foi lá e teve o compromisso, a atitude, a aliança de morrer na cruz. Está vendo que Deus, Ele é o próprio amor encarnado, vivenciado, aliançado e compromissado? Romanos 13, 8 diz o seguinte, quando Paulo fala que o amor ao outro, quando você ama o outro, você cumpre a lei. O amor de Deus, o amor é isso, é o cumprimento dessa aliança, da lei. Tem uma coisa que eu quero que você lembre-se sempre disso: há coisas que você vai ter débito para sempre. Sabe qual que é esse débito que você vai ter eternamente? O amor. Romanos capítulo 13, verso 8, está escrito da seguinte maneira: ipsis literis, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Há uma dívida que você vai ter que ela é impagável, entre aspas, o amor. O amor que você vai ter para com o seu irmão, ele é eterno, para sempre. Em 1 Coríntios 13, quando Paulo também está falando do amor como um dom supremo, ele dá várias características, mas ele conclui com uma tríade. Qual que é essa tríade? Fé, esperança e amor. Saiba que lá no céu você não vai precisar mais crer, ter fé, você já vai estar na glória. Você não vai precisar mais ter esperança de que Jesus vai voltar, de que o mundo vai melhorar, mas o amor, ele vai permanecer para sempre. Dessa tríade que Paulo está concluindo, o amor permanecerá. Logo, a conclusão então que a gente vê é que quando falamos de amor, desse conceito, a gente está falando não desse sentimentalismo que é mundano, e eu não estou dizendo, tá, irmãos, que amor não envolve sentimentos, tá? Eu não estou anulando essa parte. Eu acho que amor também envolve sentimentos, mas ele é muito aquém do que é o verdadeiro amor. O amor, então, na verdade, não é esse sentimentalismo utópico, mas ele, na verdade, é uma pessoa que é traduzida em amor, atitudes, ações e práticas, compromisso, aliança. E no verso 12, quando a gente leu esse texto, né? No verso 12 ele fala que todo aquele que odeia o seu irmão é contrário àquele que é o amor. O ódio contrasta o amor porque ele destrói e mata. E João, nesse verso 12, eu estou pulando um pouquinho, depois adiante eu vou voltar sobre isso, mas ele fala de Caim sem dar detalhes da pessoa de Caim. Ele está falando, na verdade, que Caim pertencia ao maligno. Porque ele pertencia a Satanás, ele vai lá e assassina. João não menciona Caim, mas ele menciona Caim, mas não menciona Abel. Por quê? Porque a ênfase dele aqui está na questão maligna. Ele concentra-se na pessoa de Caim porque ele representa aquele que não nasceu de Deus, aquele que pertence a Satanás. E ao lermos a história de Caim e Abel, aparentemente parece que a gente fica com dó de Caim, né? Fala, mas por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceita de Caim? João está aqui trazendo luz, talvez porque a gente não enxergava lá no passado. Talvez Deus trouxe luz aqui para Adão e Eva. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e não a de Abel? O fato é que ele pertencia a Satanás. Quando Deus pergunta para Caim e fala assim: onde está o seu irmão? Né, já tinha assassinado Abel. Deus vira para Caim: onde é que está seu irmão? O que Abel responde para Deus? Irmãos, ele não está falando para uma pessoa da igreja, do mundo, lá fora, para um guarda de trânsito, para o presidente, está falando para o próprio Deus. Ele fala assim: acaso sou eu tutor do meu irmão? O que quer dizer tutor? Cuidador. Em outras palavras, ele está afrontando, Caim está afrontando tanto a Deus, falando assim: acaso sou eu a babá do meu irmão? Ô Deus, por um acaso eu sou o cuidador do meu irmão para saber onde ele está, o que ele está fazendo? Eu não estou nem aí para ele, eu não sou o cuidador, o tutor dele. Irmãos, Caim não só é aquele que assassina o seu irmão, mas ele é filho do diabo, por causa das suas ações. E é interessante que, olha só, Caim não mata Abel,
e ele torna-se filho do diabo. Não, ele é filho do diabo, por isso ele mata Abel. Porque a sua obra era mal, porque Caim odiava e porque ele pertencia ao maligno, ele mata o irmão, e não o contrário. Isso mostra então que Caim é do maligno, ele pertencia ao reino das trevas, assim como os próprios judeus que tentavam matar Jesus. João 8,44 diz o seguinte: vós tendes por pais ao diabo, por pai, ao diabo, e você quer fazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, apontando aqui exatamente para esse assassinato, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ou seja, Satanás, ações e assassinatos estão ligados ao próprio diabo. E essa palavra grega aqui, traduzida por mal, poneros, denota exatamente o mal determinado, o mal agressivo, o mal fervoroso, oponente àquilo que é bom. E o verbo que João usa aqui, da forma grega utilizada para significar esse assassinato, gente, olha essa palavra, tanto que ela é séria no grego. Ela significa alguém que cortou a garganta do seu irmão. Em outras palavras, a Bíblia não detalha como Caim mata Abel, mas dá a entender que foi uma degolação. É um vívido açougueiro, literalmente esse verbo, quando fala dessa forma grega de assassinar. Portanto, então, ele abate o seu irmão de forma violenta. E por que Caim desejou matá-lo? Porque exatamente ele pertencia ao maligno. Irmão, o mundo diz para nós que o amor é pessoal, individual, cada um tem a sua forma e maneira de amar. Mas, infelizmente, esse é o que o mundo prega. A gente não ama de qualquer maneira, a gente não tem qualquer forma de amar. Amor é explicado na palavra de Deus. Nós não podemos usar aquela música do Capital Inicial, à sua maneira, e a gente fazer as coisas à nossa maneira. Basta a gente ver, por exemplo, as pessoas do LGBTQI+, e toda aquela série, os queers da vida, expressando a suposta forma de amor, amando da maneira que eles querem. Nós achamos que podemos servir a Deus do nosso jeito, assim como Caim quis fazer a oferta à maneira dele. Mas o fato é, irmãos, que ser cristão não é amar à sua própria maneira, ao seu próprio modo de pensar e agir. Porque o amor ele é parametrizado na pessoa de Deus. E no verso 15, sem citar novamente Caim, João refere-se indiretamente a ele como a pessoa que causou esse primeiro homicídio. A gente vê, por exemplo, quando ele diz, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que o assassino não tem a vida eterna, e a vida eterna, não permanece em si. João está falando, irmãos, que aquele que odeia o seu irmão, ele na verdade é assassino do irmão. João Calvino fala que se desejarmos o mal de alguém, ou o mal que aconteça ao nosso irmão, nós já assassinamos a vida dele. E não é porque João Calvino está dizendo isso, o Sermão do Monte deixa isso claro, no capítulo 5, verso 21 e 22, ou seja, o ódio ao meu irmão, o ódio às pessoas já é uma forma de assassinato, porque você pode falar assim: pastor, eu nunca assassinei ninguém fisicamente, mas e no coração? No coração, quantas pessoas você já odiou e já matou? A única diferença entre o ódio e o assassinato físico é só uma questão de consumação. Mas a palavra diz que quando você já intencionou no seu coração, aquela execução já aconteceu. E eu confesso, irmãos, que eu já assassinei muita gente no meu coração, principalmente alguns políticos e juízes. E se você odeia aquele que então é assassino, você pode não ser um assassino em potencial executório, vamos assim dizer, mas na verdade você já é no seu coração. Portanto, aquele que é assassino não tem lugar no reino de Deus, não tem. Eu sei que a gente tem muitos motivos para odiar pessoas, mas o ódio não vem de Deus no sentido clássico da palavra. Ódio, na verdade, irmãos, é algo contrário à palavra de Deus, porque a Bíblia fala para a gente amar os nossos inimigos. Jesus estava sendo crucificado e ele falou assim: Pai, perdoa, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Jesus não teve ódio dos romanos, Jesus não teve ódio sequer até mesmo dos fariseus. Mas no verso 13, irmãos, para o nosso espanto e admiração, ele diz o seguinte: irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Aí o mundo sim,
O mundo já tem ódio, porque o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. O mundo é o nosso inimigo, e esse inimigo, sim, ele vai nos odiar. Lembre-se dos nossos 3 inimigos: a carne, o diabo e o mundo. Então, você não tem que ficar surpreso se o mundo está te odiando, você nem tem que ficar admirado, porque eles são descendentes de Caim, eles expressam aquilo que é do mal, do maligno. Então, ao invés de você se espantar se o mundo está te odiando, na verdade você tem que estar preparado para isso. Olha só João 15, também, nós estamos lendo tudo João, né? Mas agora é o Evangelho, capítulo 15, verso 18 e 19. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Mas infelizmente a gente quer estar bem com todo mundo, aquela famigerada, não vou dizer teologia, mas crença do politicamente correto. Irmãos, como isso invadiu a igreja, como esse pensamento mundano invadiu a igreja, o pensamento de estar bem com todo mundo. Tem hora que você vai ter que confrontar as pessoas, e aquele confronto vai ser amor. Tem hora que você não vai poder estar bem com todo mundo, porque você vai precisar confrontar o pecado de alguém, e você não vai estar necessariamente bem com aquela pessoa, porque você precisou confrontar ela. Então essa história de estar bem com todo mundo, e principalmente com o mundo, não vem de Deus, porque o cristão não pode se amoldar esse século, este mundo. A gente não leu isso em Romanos capítulo 12? Mas a gente parece que não quer ser odiado pelo mundo, a gente quer ser amado pelo mundo, a gente não quer ser rejeitado. Então o cristão, quando ele começa a se amoldar a este mundo, significa que ele não quer ser rejeitado por ele, por ninguém. Então você está lá no trabalho, você tem que rir daquelas piadinhas para não parecer um crente sem graça. Quando você está no trabalho, tem aquelas piadinhas, né, maledicentes, aí você tem que dar aquela risadinha, né, para mostrar que você está bem com o mundo. Você não quer ser odiado pelo mundo. Então quando você é confrontado e pressionado contra a parede, você fica se gaguejando, e você tem que ceder à pressão. Ceder à pressão do que o mundo quer ouvir. Por isso, de alguma maneira, irmãos, eu assim admiro, eu nesse ponto preciso mesmo melhorar, porque às vezes eu quero estar bem com todo mundo, ser meio politicamente correto, mas a Bíblia não nos ensina a ser politicamente correto. Tem hora que a gente vai precisar ser mal visto mesmo, confrontado. E os crentes, quando estão sendo amoldados desse mundo, é porque eles estão sendo aquele camaleão, não quer sofrer bullying. Por isso eles acabam acendendo a pressão do mundo para não chatear as pessoas lá fora. Mas irmãos, isso é o mundanismo entrando na igreja, novamente eu falo. Volto a dizer, mundanismo não é só porque as pessoas se vestem, né, como uma mulher indecente, imoral. O mundanismo não entra na igreja só quando a gente pinta a parede preta, tem fumaça, luz na igreja. O mundanismo entra na igreja quando a gente está se amoldando a este século. Mas Tiago diz o seguinte, capítulo 4, verso 4: gente infiel, será que nós podemos ser chamados de fiéis a Deus ou infiéis? Há uma característica fundamental também da igreja que Deus requer quando a gente estiver na glória, é que aquela igreja seja fiel. Jesus não vai estar muito preocupado se a nossa igreja tinha 350 membros, ou 320, ou 159. Jesus vai estar preocupado da nossa fidelidade. Tiago está dizendo, olha, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Em outras palavras, eu vou te fazer uma pergunta: em que time você quer jogar? Você quer estar bem com Deus ou com o mundo? Você quer ser amigo de Deus ou amigo do mundo? Você quer ter Deus como seu inimigo? Em outras palavras, ou você prefere que o mundo seja o seu inimigo? Então, irmãos, nós só temos 3 inimigos, a saber, a carne, o diabo e o mundo. E se o mundo é o seu inimigo, significa que você é amigo de Deus. Agora, se você é amigo do mundo, Deus é o seu inimigo. Eu não estou exagerando, eu estou só lendo Tiago. Portanto, então, você quer ter problemas com quem? Com Deus ou com o mundo? Eu vou deixar essa pergunta para você. O verso 14 descreve, na verdade, o seguinte: nós não sabemos que passamos da morte para a vida,
nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. João está escrevendo aqui, meus irmãos, esse evangelho, essa carta, ensinando as pessoas que já conheciam o evangelho. Você já conhece esse evangelho? Portanto, essa carta então é para você. Eles foram ensinados que, na verdade, eles um dia estavam mortos dos seus pecados, mas que agora você revive para Deus. Essa palavra, na verdade, então, reviver significa que você já passou para o lado de cá. O lado de cá é de ser alguém vivo. Ou seja, quem na verdade é do mundo, que é inimigo de Deus, que pertence ao maligno, permanece na morte. Você está morto, por um acaso? Mas a marca espiritual do crente que mostra que ele está vivo é o amor. Como você tem expressado essa marca de vida? Será que ela é ausente em você? Porque no verso 16 ele diz: olha, nisto conheceremos o amor, que Cristo deu a vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelo o nosso irmão. E essa expressão aqui de dar vida é exclusivo de João, apontando para a morte de Jesus, que deu a vida dele por mim e por você, o exemplo supremo de amor. E essa morte de Jesus, irmãos, não é passiva, mas é uma morte ativa que ele se doa. Você tem vivido aqui, com muitas aspas, aquilo que a gente leu no começo da liturgia, quando ele fala de sermos sacrifícios vivos em Romanos 12? Você, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você é esse sacrifício vivo? Porque quando a gente fala de sacrifício, a gente entende de morte, Mas o que é o sacrifício? O sacrifício é duas coisas basicamente: você se entregar, você morrer, mas esse sacrifício vai gerar vida. Não parece meio contraditório? Quando a gente fala de morte, de sacrifício, você está falando de algo que não vai existir mais. Mas João fala que na verdade você está vivo para Deus. E esse sacrifício que João está falando vai te trazer essa vida. Mas a gente não quer sacrificar. O que é o mundanismo entrando na igreja de novo, gente? A gente não se sacrificar por nada. Deus, eu não quero sacrificar o meu domingo por você, eu não quero sacrificar o meu tempo pelo meu irmão, eu não quero sacrificar o meu dinheiro por ninguém, eu não quero sacrifícios, mas é o oposto. Jesus, como esse modelo para nós, irmãos, foi através do seu sacrifício que nos trouxe vida. Mas qual é o sacrifício que você tem feito pelas pessoas? Jesus dá a vida por nós, é verdade, mas o que ele fala de amar? Nisto conheceremos o amor. Cristo dá a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. E a gente fala de um sacrifício, mas que não tem acontecido. Por quê? Volto a dizer, a teologia do coach, os coaches da vida quer que você tenha sucesso pessoal, individual. Você não está nem aí para os outros. E no verso 17 ele mostra isso de forma prática. Ora, se alguém possui recursos deste mundo, vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui, irmão, João está falando de forma prática como esse amor é manifestado, como ele sai do sentimentalismo. Ele sai do sentimentalismo quando é atitude prática, sacrificial. Você está dando a vida pelo seu irmão? Esse sacrifício também é de forma prática, sacrificial e mostra à vista quando você o quê? Está se doando. E essa maneira prática que João está falando aqui é literalmente o quê? De falar de necessidade. E eu confesso para vocês que eu fui testado há uns dias atrás. Irmãos, eu estava cansado de ajudar pessoas na rua. Sério. Parece que eu tenho um imã para essas pessoas. Eu vou na padaria, passa um monte de gente. Quando chega a minha vez, a pessoa pede para mim. Eu estou no sinaleiro, pulo alguns carros, mas vai no meu carro, pede para abrir o vidro. Mas, irmãos, chegou um momento que eu estava cansado já disso. Eu falei, não é possível, eu vou começar a ignorar essas pessoas. Eu vou, dar um basta nisso. Mas a Bíblia fala para a gente não se cansar de fazer o bem. E eu acho que algumas vezes a gente cansa mesmo. Porque, irmãos, a gente deve fazer o bem e não se cansar disso, mas a gente também deve mostrar essa atitude prática com o nosso amor. Mas infelizmente o mundanismo entra na igreja quando a gente vê o nosso egocentrismo falando mais alto. A gente não tem preocupação com o nosso irmão.
Isso aqui lembra de Caim de novo. Acaso Deus sou eu tutor do meu irmão? Lembra do texto de Atos capítulo 2? Quero que você abra lá em Atos 2. Vamos ler juntos esse texto? Eu sei que vem à mente esse texto, né? Atos capítulo 2, verso 42. Como viviam os novos convertidos, ou como viviam a igreja primitiva? Um texto clássico. Atos 2, 42. Diz assim, irmãos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles à medida que alguém tinha necessidade. Até aqui. Irmãos, há muitas interpretações equivocadas desse texto. A primeira é assim: olha, vamos viver como a igreja primitiva, vamos vender os nossos bens e distribuir o produto entre todos. Irmãos, esse texto aqui é narrativo. Por ser um texto narrativo, não é normativo para nós. Então não é norma que a gente tem que sair vendendo os nossos bens e distribuindo entre os irmãos, ok? Senão eu teria que pegar minha casa, repartir entre os irmãos aqui, o que a gente já pagou da casa, as dívidas também, né? Eu estou brincando. Repartir os bens entre os irmãos. Então a gente faria tudo isso entre nós. Mas esse texto narrativo não quer dizer norma. O que eu quero dizer com isso? É mais ou menos igual o texto de Noé. Noé não é uma narração, Deus não está narrando ali, né? Moisés não está registrando e contando a história de Noé. Por acaso a gente vai fazer a arca hoje? Por acaso a gente vai construir um grande barco, pôr os animais, eu e você lá, para a gente ser salvo? Não, é um texto narrativo. Mas por detrás daquela narração há uma doutrina sendo ensinada. A mesma coisa é o texto de Atos. Por detrás dessa narração, que eles vendiam as propriedades e davam os bens, distribuindo o produto entre eles, é uma narração com um princípio. Qual que é o princípio? Generosidade. O princípio é liberalidade, você ser alguém generoso, não avarento. O dinheiro não é o seu Deus, o dinheiro não te domina. Isso é o que está sendo narrado, e o princípio doutrinário por detrás é esse. Há um outro princípio também doutrinário por detrás, que a gente poderia ver isso aqui, é que distribuir os bens a todos. Aí vem aquela ideia comunista, né? Olha, está vendo, nós temos que ser comunistas, está dizendo aqui no texto. Mas irmãos, em nenhum momento o Estado está fazendo isso aqui. Não é o Estado que age e obriga as pessoas a dividir os seus bens, mas é uma forma liberal dos crentes, amorosa do cristão. Portanto, ninguém tem que te obrigar a dividir com ninguém os seus bens. Você tem que fazer isso de forma amorosa, generosa, e não porque o Estado está te obrigando. Mas deixando esse texto para uma outra ocasião, isso mostra, na verdade, irmãos, uma forma prática que nós não podemos negar a necessidade dos nossos irmãos, acudi-los. Os filhos do diabo, sim. Os filhos do diabo pegam os seus bens e são motivados pelo egoísmo. Os filhos do diabo, na verdade, fazem de vez em quando caridade, mas não por amor. Os filhos do diabo fazem caridade porque querem pacificar suas consciências. Os filhos do diabo talvez distribuem os seus bens porque ele acha que pelas obras dele ele vai ser salvo. Os filhos do diabo, na verdade, faz isso para aparecer e satisfazer o seu ego. Quantas e quantas pessoas não aparecem nas redes sociais mostrando boas ações? Eu vejo isso demais no Instagram. A pessoa mostrando o que ela fez, mostrando que ela abençoou, mostrando que ela foi generosa. Portanto, irmãos, a nossa forma de ganhar mais dinheiro não é para o nosso egoísmo, não é para a gente fazer caridade precisando que as nossas obras sejam vistas, aparentes. Não. Eu te faço uma pergunta: para que você quer mais dinheiro? Para que você quer mais bens? Se for para a glória de Deus, que Deus te dê muito. Se for você ganhar mais dinheiro para ajudar mais pessoas, amém, que você ganhe muito. Eu desejo isso para você. Mas se for de forma egoísta, você vai prestar contas diante de Deus. Porque João diz isso claramente, irmãos, que a forma da gente praticar o nosso amor, a forma como esse amor é manifestado é o quê? Alguém possuindo recursos deste mundo,
vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração, como que o amor de Deus está nele? Não pode, não pode. Verso 18 ele diz: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Portanto, não é suficiente alguém falar que ama. Qual que é a prova do seu amor? Pergunte para você mesmo quais são as demonstrações práticas, visíveis, que têm provado o seu amor para com as outras pessoas. O Novo Testamento tem vários exemplos dessa prova de amor. Sacrificial, 2 Coríntios 9, 1 Timóteo 6, Filipenses 2, Hebreus capítulo 13, todos esses capítulos estão falando de forma sacrificial, palpável de amor. E é interessante que Jesus mais uma vez volta como exemplo. Ele não é aquele assim, olha, desce dos céus, Jesus se encarna, desce da glória, vem aqui no terra e fala assim: gente, eu amo todos vocês, estou indo embora para os céus. Jesus não faz isso. Jesus não vem para o mundo apenas para falar do amor, para declarar de forma declarativa. Não, ele se encarna, ele se humilha, ele se limita, ele na verdade mostra de forma prática e prova esse amor. Ele não apenas verbaliza, mas ele é o próprio amor. E aqui eu venho, irmãos, fazer umas 4 formas de manifestação que eu chamo do amor, dessa prática demonstrada. 4 estágios da demonstração do amor. A primeira demonstração que eu quero dizer é aquele primeiro nível, onde a pessoa não demonstra amor de forma nenhuma. Já viu esse tipo de pessoa indiferente? Ela não faz absolutamente nada. Ela não fala que ama, ela não demonstra que ama. Aquilo que eu falei para vocês de indiferença. Irmão, se um casal está brigando de alguma maneira, há uma certa esperança. Mas se um casal está indiferente para com o outro, há pouca esperança. Ainda há esperança, mas ela diminui, porque a indiferença talvez é a manifestação mais profunda de falta de amor. Eu vejo isso muito, quando as pessoas querem ignorar alguém. Quando você quer ignorar é porque você está indiferente com aquela pessoa. Aquilo ali é uma não manifestação de amor pura, porque você não fala que ama, você não diz que ama, você não demonstra que ama. Primeiro nível então, indiferença. O segundo nível que eu quero falar de amor é aquela pessoa que fala, mas não faz nada. Ela fala o seguinte: olha, eu te amo, hein, meu irmão, mas fica só naquelas palavras. Ó, eu te amo, fulano de tal, mas fica só nessas palavras. Ele fala que ama, mas não dá demonstração nenhuma de amor. Manda palavras bonitas na rede social, mas não passa disso. O segundo nível é esse. Primeiro, indiferença. Segundo, só fala que ama. O terceiro nível é aquele que fala que ama e age. Ele tem atitude. Ele faz alguma coisa, mas a motivação dele é errada. Então ele fala que ama o irmão, faz atitude de amor com aquele irmão, mas ele tem um interesse por detrás. Há uma motivação errada. Eu falei que eu amo esse irmão, eu estou ajudando esse irmão, mas eu quero que ele me dê um emprego. Eu falo que eu amo esse irmão, eu agi com atitude, mas eu quero casar com a filha dele. Eu falei que eu amo esse irmão, eu quero ter atitude prática, mas eu quero que esse irmão de alguma maneira me ajude. Há um interesse, há algo escuso por detrás, há uma motivação errada. Mas pastor, então eu não posso ser indiferente, não posso falar só que amo, não posso falar que amo e ajo. O que eu tenho que fazer então? Vem o quarto nível. Sabe qual que é esse quarto nível? É aquele que fala que ama. Olha só, ele fala, ele verbaliza. Ele tem atitudes práticas de amor e a sua motivação é certa, é correta, é saudável, é bíblica. A motivação dele é isso. A motivação dele é pura. A motivação dele em ajudar a igreja, o pastor, o irmão, a criança, o jovem, o idoso, o adolescente, é pura, é uma motivação certa. Portanto, é esse nível que a gente tem que chegar. O nível do nosso amor da nossa igreja tem que ser esse. Eu falo que eu amo, eu tomo atitude e a minha motivação é certa. Por fim, irmãos, apontando para Cristo, já caminhando no final da mensagem, é que o Senhor Jesus é esse modelo de amor perfeito para nós. Portanto, embora a gente não possa amar no grau que Jesus amou, no sentido de ir lá e morrer numa cruz, você vai expressar esse amor obedecendo a Deus, obedecendo os seus mandamentos. A forma como Cristo ama, irmãos, é pelo poder do Espírito Santo, porque tem hora que não dá vontade de amar, mas o amor não é esse sentimento.
O amor é esse sacrifício que eu faço um pelo outro, porque Deus fez esse sacrifício por mim. A forma certa então de amar e refletir esse amor é o que a gente fala. Que amor que a gente tem vivido hoje, irmãos? Uma sociedade que está pregando o tempo inteiro para nós, só para a gente viver para nós mesmos. Eu volto a dizer, o mundanismo entra na igreja é dessa maneira, onde a gente não quer servir o outro, a gente só quer ser servido. A gente só quer ser servido. Chega na igreja, quer ser servido. Chega em casa, quer ser servido. Chega no trabalho, quer ser servido. E eu vejo, irmãos, que quanto mais a gente busca servir as pessoas, né, de alguma maneira, a gente vai criando clientes mesmo. De alguma maneira, sei lá, eu não fui com a cara do pastor, então vou embora dessa igreja. De alguma maneira, alguém pisou no meu calo aqui nessa igreja, eu quero ir embora. Eu quero estar no suprassumo da servidão. E se alguma coisa pequena me descontraria, eu saio daquele emprego. Por que as pessoas têm ficado pouco nos empregos hoje? Por que está essa insubmissão no serviço? Porque a geração de hoje só quer ser servida. Tudo virou bullying no serviço, tudo virou assédio moral, tudo virou assédio sexual, porque não pode pisar no calo minimamente. Você não pode liderar mais pessoas, você não pode falar mais com elas, porque tudo para elas é um milindre extremo, porque servidão, só querem ser servidas. E isso é uma forma de contaminação do mundo, irmãos, a nós. Mas o cristão não está aqui para ser amoldado nem contaminado por esse mundo. Nós estamos aqui para obedecer a Deus. E infelizmente eu volto àquele começo lá, né? Em que a gente está acreditando? O mundo que está pregando para nós o tempo inteiro? Ou no que a palavra de Deus está falando? Eu estou acreditando mais que eu vou ser feliz quanto mais egoísta eu for? Esse é o grau de felicidade que a gente crê? Quanto mais egoísta eu for para mim mesmo, viver para mim mesmo, mais felicidade eu vou ter. É isso que o mundo está pregando. O mundo está pregando para a gente o tempo inteiro isso. Quanto mais você voltar para si mesmo, mais feliz você vai ser. Mas exatamente o egoísmo prova que a gente está se tornando mais infeliz. Porque parece que a gente quer adornar a nossa casa bonita, é para os outros ver. Parece que a gente quer passear nas grandes viagens para que outras pessoas olhem no nosso Instagram. Parece que a gente quer ter um carro novo para que as pessoas lá fora vejam. Mas, irmãos, a Bíblia não está dizendo isso. Quando ela fala de amar a mim mesmo, como eu amo, amar o próximo como eu amo a mim mesmo, está falando no nível de igualdade. Não está falando de eu ser superior. Portanto, na mesma intensidade que você ama você, que você corre atrás dos seus sonhos, dos seus propósitos, dos seus objetivos, nessa mesma intensidade, você tem corrido atrás do sonho das outras pessoas? Eu quero encerrar dizendo o seguinte, é mais ou menos igual o caminhão de mudança. Imagine que você vai ajudar alguém numa mudança. Imagine que você vai mudar de casa. Quando você pega o móvel daquela pessoa, o móvel dela, e põe dentro do caminhão, é o mesmo cuidado que você teria com o seu próprio móvel? Ou na hora de fazer a sua mudança, você vai lá, coloca tudo, né, cuidadosamente e tal, mas na hora de fazer a mudança do outro, esse móvel aqui não é meu mesmo, que ele se lasque. Esse móvel não é meu mesmo, que se estragar o irmão vai lá e chama alguém para consertar. Eu ponho esse sofá aqui, sujou mesmo, tá bom. Quer dizer, eu acho que a maneira como a gente trata a mudança da outra pessoa é uma maneira como a gente poderia avaliar o amor que a gente tem para com o outro. É apenas uma ilustração, é óbvio que isso é muito mais profundo que fazer uma mudança, né? Mas, irmãos, enquanto a gente tem amor para conosco, nós estaremos vivendo essa forma egoísta. Há uma ilustração que diz o seguinte, que havia uma tribo africana que ela mostrava a seguinte cena. Um repórter, né, nessa tribo africana, colocou uma caixa de bombons escondida numa árvore e fez uma linha com as crianças, assim, uma linha, né, para dizer o já, né, já, aquele start. E ao fazer aquela linha, ele falou, tem uma caixa de bombom escondida lá naquela árvore. E aí ele deu já o start. As crianças todas pegaram de mãos dadas e começaram a andar juntas, no mesmo nível, todas alinhadas. E elas chegaram lá na árvore, todas elas pegaram a caixa de bombom e distribuíram entre elas. Ele não entendeu aquilo. Ele falou assim, mas por que vocês não correram? Ele falou, não fazia sentido um só ganhar a caixa de bombom. Não fazia sentido só uma pessoa ganhar.
todos precisavam sair ganhando. Aí ele chamou isso de Ubuntu. Eu não sei por que isso, mas era uma forma da tribo dizer: somos todos um, somos todos um. E, irmãos, um dos momentos mais clássicos que eu vejo do mundanismo, não só entrando na igreja, e por que Jesus está voltando, sabe qual que é? Que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Eu sei que a gente pensa em chip na testa, chip na mão, blocos mundiais formando, guerras, a gente olha para Israel, a gente olha nas guerras acontecendo, mas há um sinal que tem passado desapercebido. Qual que é esse sinal? Que o amor de muitos esfriaria. Mateus capítulo 24, verso 12. Mas você sabe o que me consola nesse texto? É que a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria, não de todos. Eu te faço uma pergunta: você está entre esses poucos? Você está entre esses remanescentes poucos que o amor está sendo conservado? Porque nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, mas não é de todos. Vamos orar?